Professor Paulo está com a palavra. Obrigado, Patrícia, obrigado a Cássio, obrigado a vocês aqui da SEI Bahia, da CEPLAN, sempre muito gentis, né, e atenciosos, nos convidando e particularmente, né, sendo tão gentis e sempre surpreendendo, né, enfim, todos os momentos nesse evento, com esse mestre de cerimônias, né, com toda essa receptividade, com aquele conjunto de painéis ali que deu um pouco para rememorar vários momentos em que estive aqui na Bahia ou contribuindo em reuniões com a SEI ou participando das publicações, inclusive a Patrícia, né, organizava, enfim, a Bahia Análise de Dados, enfim, outros estudos específicos, né, a série de estudos e pesquisas, e realmente dá para ver que esses 30 anos da SEI tem muita história, tem muita contribuição, né, na área de produção de conhecimento para as políticas públicas, né, e de indicadores também. Então, muito honrado de ter sido convidado aqui e poder trazer algumas reflexões que a gente vem desenvolvendo nesse campo de políticas públicas em tempos de inteligência artificial, que foi a forma de eu tentar contribuir para esse painel que vai ter assim muitas contribuições, muitas questões assim bastante interessantes também. Bem, eu tenho, Patrícia, você tem que me controlar, né? Tá, mas você combinou com ela aos 15, tá? E depois, tá bom? Naquele horário que a gente vai ter que combinar, porque realmente eu não resisti. Quando ela falou que o Zé Celso não vinha, então aquilo que eu tinha tirado eu voltei de volta, mas eu vou me conter. Porque eu acho que, assim, eu poderia falar sobre o projeto Inteligência Artificial Políticas Públicas, mas eu não poderia falar sobre esse projeto e sobre a importância e os riscos da inteligência artificial, que, né, vai também ser tratado por outros, se eu não falasse um pouco de algumas reflexões sobre o momento em que vivemos no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, realmente, a política pública ou as políticas públicas são imperativos civilizatórios e mesmo existenciais nesse século XXI, e as escolhas e as decisões e as contribuições que vocês, como gestores, técnicos, pesquisadores do campo, farão realmente, e a sociedade, de alguma forma, né, naturalmente, se sensibilizar com isso tudo, a gente consegue passar para o século 22. Né? Isso é só para deixar claro que tem aqui toda uma discussão que eu tive que reduzir muito, né, no texto aí da terapia política. Enfim, uma dessas tendências que vocês sabem, inexoráveis, é o aquecimento global, as mudanças climáticas. Nós já ultrapassamos o 1,5 graus Celsius na temperatura terrestre, algo que a gente deveria estar observando só depois de 2050. Então, enfim, isso está aí, esse é um desafio existencial, com certeza. Outro desafio civilizatório, e por que não dizer existencial, é, enfim, equacionar esse quadro de crescente desigualdade no mundo desenvolvido, né? E no mundo também, enfim, no sul global também, mas o sul global até teve momentos ao longo dos últimos 50, 60 anos em que nós conseguíamos contrarrestar essa tendência inexorável do capitalismo financeiro ultraliberal, que realmente tem impedido, não é, que as gerações que nascem a cada ano, enfim, não consigam repetir o sonho americano, o sonho europeu, enfim, conseguir uma ocupação tão ou melhor que os seus pais conseguiram no passado. Enfim, então, esse é um resultado, enfim, já de longa data conhecida por vocês, né, apontado pelo Piketty, né, de um acerramento da desigualdade nas sociedades europeias, sociedade americana, e explica muito, né, da ascensão de movimentos populares, enfim, movimentos populistas, movimentos que, na verdade, não têm projeto, elas têm, né, na verdade, só surfam nessa onda de
desilusão, de descontentamento com o Estado, mas, na verdade, é o descontentamento com a forma, né, desregulamentada e despropositada do capitalismo contemporâneo. Infelizmente, também nós temos um outro desafio existencial, que são as guerras. Embora o número de, por incrível que pareça, o número de óbitos tenha diminuído, o número de situações conflituosas tem aumentado no mundo todo. Imaginem que estamos com esse conflito no território europeu, né? Enfim, jamais imaginávamos que íamos ter isso. Estamos tendo, enfim, esse genocídio, que é o que melhor descreve a situação, né, do povo palestino, né, trucidado por um governo de extrema-direita em Israel. E o Brasil, inclusive, né, gente, vamos pensar bem que o Brasil esteve às vésperas de uma guerra civil, dependendo do que acontecesse no dia 8 de janeiro. Ia ter tanque, mas ia ter resistência, ia ter barricada. Talvez muitos de nós aqui estivéssemos, né, nas barricadas, né, resistindo. É o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos. Alguns especulam que a situação americana pode degringolar para uma situação como essa, ou aqui na vizinha Bolívia, né? E, enfim. Então, esse é um quadro muito preocupante. E, por fim, um outro desafio civilizatório é conseguir, na verdade, romper a barreira do financiamento das políticas públicas dos países desenvolvidos, dos países aqui do Sul. Né? Essa curva aqui é a curva que mostra que, no final do século XIX, a carga fiscal, a soma de todos os tributos dividido pelo PIB, nos 11 países mais desenvolvidos, que reúnem França, que reúne Inglaterra, que reúne Estados Unidos, Japão, etc., a carga média era de menos de 10%, e isso foi subindo, né? E para financiar uma série de políticas públicas vieram se estruturando e, enfim, foram barradas no sentido de uma carga fiscal por volta de 42%, 45%, um pouco mais, dependendo do país. Mas, enfim, o consenso de Washington, realmente, o consenso neoliberal, de fato, né, enfim, impediu que esse processo civilizatório viesse se constituindo. Ainda assim, né, os países europeus têm resistido bravamente a esse processo, e o caso americano é um caso de insucesso, enfim, porque no pós-guerra os americanos não estruturaram, por exemplo, um sistema de saúde pública, que é um dos grandes calcanhar de Aquiles, né, dos governos americanos. O fato é que esse é um processo que não quer dizer, não teve a mão de Deus, né, ainda que, né, hoje acompanhado do Padre Francisco, Mujica e tantas outras, né, boas almas, e muito menos teve a mão do mercado. Na verdade, a constituição do estado de bem-estar, né, e das políticas públicas tem a ver com, sobretudo, a consolidação do Estado Democrático de Direito, né? O Estado Democrático de Direito é que garantiu que um número maior de pessoas pudessem votar, as mulheres, os pobres, os analfabetos, e, portanto, né, no Brasil isso só se constituiu em 88, quando os 35% de analfabetos puderam também começar a votar né, naqueles candidatos, naquelas plataformas que atendiam as suas expectativas, né, de viver em uma sociedade, porque antes só votava quem pagava imposto, não é? E os pobres pagam imposto desde muito tempo, né, como vocês sabem. O fato é que nesse artigo a gente traz essas discussões para definir 3 cenários que eu acho que são importantes para tudo que a gente discute aqui. Esse é um seminário de planejamento, né? E o mote do governo, né, muito interessante, eu não sabia, governo presente, futuro para a gente, é isso, não é? É política pública presente, é capacidade técnica presente para pensar futuro. E, nesse sentido, a gente, enfim, especulou 3 grandes cenários. O cenário Bacurau, que é o atual do Brasil, uma carga fiscal de 30%, 33%, é isso que é a carga fiscal do Brasil. Nos últimos 15 anos,
O Brasil está estagnado nisso e não é à toa que as políticas públicas estão a meio do caminho, não é isso? A gente tem uma disputa permanente na nossa sociedade, enfim, tínhamos certos consensos que foram, de certa forma, quebrados com relação às políticas sociais e temos, portanto, uma cidadania incompleta. O cenário Blade Runner, isso são todos filmes, né? O filme Bacurau, vocês conhecem bem, aquela cidade perdida, onde as elites sabotam sistematicamente a população, a enfermeira tem que, na verdade, traficar vacinas e livros para poder distribuir para a população, não é isso? E o Brasil, enfim, a sociedade brasileira, de alguma forma, enfim, flertou, né, com um cenário assumidamente da Los Angeles distópica do filme Blade Runner. Na versão 1 ou na versão 2, a versão 2 é pior ainda, né? O fato é aquela cidade em que a competição impera, né? É a lei do mais forte, é uma carga fiscal de país da Centro-América, com todo o pacote que vem junto, né? Enfim, da desproteção social dos idosos, das crianças, enfim, daquela disputa em que certamente a inteligência artificial vai nos levar, se ela não for regulada, e se o capitalismo desregrado também não tiver algum tipo de impedimento ou regulamentação, como se esperava que acontecesse pela crise, né, do setor bancário americano e depois inglês, né, setor bancário privado que gerou a crise de 2008 pela desregulamentação deslocada e que depois teve que ser incorporada pelo setor público. Simples assim, né? Como se tivesse sido uma crise do Estado, quando na verdade foi uma crise do setor privado, como tão bem descrito por vários autores. O fato é que esse cenário, né, esse cenário Blade Runner, dessa Los Angeles distópica, essa Los Angeles que está tentando, né, resistir lá nos Estados Unidos, né, nessa semana, você não tem cidadão, né? Você tem consumidor com fone celular ou algum outro tipo de tecnologia, né? Enfim, de chip ou de relógio, né? Que nos conecte com as novas tecnologias. Mas a gente pode ter um futuro, e eu acho que, quer dizer, esse seminário aqui é um seminário para discutir políticas públicas, é o caminho para Shangri-La. Shangri-La, talvez vocês nunca tenham assistido o filme Horizonte Perdido, a quem assistiu vai denunciar a sua idade, mas ele está na internet, no Horizonte Perdido, é o Vale Mítico, né? Onde não tinha nada disso, mas enfim, de alguma forma, para concretizar, alguma coisa como Portugal, 42% de carga fiscal, sistema de políticas públicas de saúde, educação, proteção social mais consolidado, onde o princípio de coesão é a solidariedade e não da disputa, tá certo? Que o Brasil já viveu nos anos 90, nos anos 2000. A inteligência artificial naturalmente regulamentada, alinhada aos objetivos, aos nossos propósitos, valores humanos, né? E aí, de fato, você vai ter o cidadão com RG. Enfim, e a inteligência artificial realmente produzindo para o bem. Na verdade, depois que eu tinha feito esse texto, né, recentemente, há um mês atrás, saiu esse relatório de inteligência artificial, produzido por esses autores. O primeiro, Daniel Cocotalho, ele trabalhou na OpenAI, saiu exatamente por divergir do ritmo e das formas como a inteligência artificial estava sendo desenvolvida pela OpenAI. E os cenários que eles apontam são ainda mais catastróficos, né? Eu acho que são importantes que vocês leiam. E o cenário não é nem mais a Los Angeles distópica de Blade Runner, é Zion, tá? Aquela cidade escondida, né, das máquinas do filme Matrix. Mas eles também apontam a possibilidade de que, se até 2027, 2028, nós conseguirmos, de fato, alinhar o desenvolvimento da inteligência artificial aos propósitos civilizatórios e existenciais humanos, nós
podemos aí contar com, não com a Skynet da Matrix, mas com o computador aí, enfim, a inteligência artificial autônoma da Hallman, né, quer dizer, o HAL da Odisseia no espaço, né, e aquele astronauta Bowman que, enfim, que na Odisseia no espaço também é levado, né, para outro planeta, tá? Enfim, eu estou chamando a atenção disso, gente, porque nós estamos diante o mundo e o Brasil em particular está diante dessas escolhas. Naturalmente não depende da gente em certo sentido, depende da gente fazer o trabalho responsável, cada vez mais consistente em políticas públicas, mas depende da sociedade reconhecer e valorizar esses propósitos, né? Enfim, então a gente, nos próximos 25 anos, a gente vai ter que trabalhar de forma diferente do que os últimos 25 ou 30 anos. Nós vamos precisar, enfim, fazer apostas. Não há solução que não seja um aumento da carga fiscal, tá certo? Porque não dá para fazer muito mais com o que nós temos. As políticas públicas estão subfinanciadas em vários setores e realmente essas ações que o governo federal tem tentado e que governos estaduais e governos municipais, né, tem que também fazer para garantir que o nosso futuro realmente seja um futuro mais promissor, que é esse futuro, a perseguição desse cenário Shangri-La, que é o cenário que Portugal fez. O Portugal também entrou nessa trajetória civilizatória depois da ditadura, depois da queda da ditadura do Salazar. O Brasil só entrou nessa trajetória civilizatória depois, né, do fim do regime militar. Né, enfim, tá certo? Às vezes estão, né, enaltecidos por pessoas que sequer conhecem o tipo de exclusão e o tipo de arbitrariedade que alguns filmes, de novo, né, têm tentado mostrar como era no passado, para a gente não repetir essas coisas no futuro. Que bom que essa semana, particularmente, essas coisas estão vindo de novo à tona nesse sentido. Mas é isso, se a gente quer virar um dia, enfim, né, alguma coisa mais semelhante com um país continental europeu, não é fazendo mais do mesmo. A gente, de fato, tem que melhorar o desenho, a gestão das políticas públicas e todo o processo de produção de conhecimento sobre elas, no qual a SEI e outros órgãos estaduais de estatística e federais têm que efetivamente contribuir. Bem, eu tenho que avançar rapidamente, porque, enfim, né, por conta do tempo, mas eu queria também, já que eu falei do futuro, eu queria voltar para o passado. E se não tivesse tido o golpeachment, tá certo? O impeachment, enfim, aquela coisa de que, enfim, né, precisa tirar, enfim. Se não tivesse tido o impeachment, golpe ou golpeachment, para simplificar, talvez o Brasil estivesse já nessa trilha civilizatória. Por que isso? Porque as Nações Unidas, elas, em vários relatórios de 2000 a 2014, e esse é o relatório de 2014, tem muitas citações literais enaltecendo e reconhecendo a importância das políticas públicas brasileiras. Que o Brasil foi um país que conseguiu desenvolver e ampliar suas políticas universais em saúde, educação, assistência, com proteção ambiental, com crescimento econômico, né, em regime democrático, diferentemente, né, com pluralidade democrática, inclusive. Tá? Então, essa combinação era um modelo realmente de referência pelo país afora. O Brasil, né, exportava a sua tecnologia social e deixou de ser depois da ponte para o futuro e depois da ponte para o atraso, enfim, como nós vivemos depois desse período. Mas eu quero chamar a atenção disso porque aqui, Acácio, quem sabe a gente consegue resgatar um projeto com o PNUD, porque o PNUD fez em 2015 e 2016, com a nova Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles encomendaram para a Universidade de Denver fazer um estudo de cenários se o Brasil ia conseguir completar em 2030 a maioria das metas lá definidas. Muito porque o Brasil tinha tido um desempenho muito bom, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, na Declaração do Milênio, em 2015, e se esperava que o Brasil ia também, né, performar muito positivamente em 2030.
Eles fizeram esse estudo, não é? Esse estudo certamente seria, se a gente fizesse um pool de instituições federais, estaduais, quem sabe poderíamos estar replicando para mostrar o óbvio. E qual é o óbvio? Esse estudo mostrou que, dos 5 cenários que eles apresentaram, e aí, enfim, né, só olhando, se vocês buscarem na internet, vocês vão ter acesso aos documentos, tá? Ou esse slide também poderá ser disponibilizado. Mas em todos os 5 cenários que eles definem, um cenário tendencial, um cenário de articulação internacional e intersetorial das políticas públicas, os indicadores seriam muito positivos, em vários econômicos, ambientais, sociais, mas a carga fiscal inevitavelmente teria que ser acima de 41%. Tá? Ou seja, o Brasil teria que chegar onde Portugal já está há mais de 10 anos. Não existe solução para isso, dizer que, né, enfim, a carga fiscal é alta. Não é alta. Né? A gente tem 5% de isenções. Se essas 5% de isenções viesse efetivamente, eu sei que tem coisas que são meritórias, devem ser estabelecidas, mas se alguém, né, se aquelas pessoas que ganham mais de 60 mil reais por mês contribuírem, enfim, a gente chega lá nesse processo, né? Com essas reformas que têm sido feitas e têm sido propostas. O fato é que a gente pode discutir muita tecnologia, a gente pode discutir muitos instrumentos de monitoramento e avaliação, mas uma coisa é muito clara, né? Para a gente construir esse futuro, porque o futuro não é dado, mas ele é construído, a gente tem que promover uma virada política, cognitiva, epistemológica no campo de públicas. E a balança, efetivamente, dos valores públicos tem que pender mais para os princípios constitucionais, inclusive, que estão lá no artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, da dignidade humana, da solidariedade e cooperação, da busca de bem-estar por o máximo de pessoas, para a participação política, para a participação pactuada, bottom-up, né, nas políticas públicas. Porque essa lógica do princípio do enaltecimento, o governo bom é o governo austero, né? Aquele onde existe competição, o mérito individual, escola boa é aquela que performa bem no IDEB, que se danem as escolas, né? Se arranjem aquelas escolas com crianças que não vão bem no IDEB, né? Enfim, ainda assim, com algum mínimo de justiça social, por certeza, mas a decisão top-down, né, que muito nos incomoda, certamente, nos municípios, nos estados. O fato é que eu não tenho tempo para explorar, né, essa questão, mas eu acho que a gente tem que fazer uma virada cognitiva. A política pública não pode ser entendido como mal necessário. Política pública não pode ser entendido como se vivêssemos num condomínio chamado Brasil, compartilhando despesas. Política pública tem que ser entendido como um processo de atendimento de demandas efetivas da sociedade, né? Enfim, política pública, segundo o nosso marco institucional, não é para resolver problema e nem é o mal necessário. Política pública é um empreendimento, não é projeto, é para atender demanda normativa, como foi nos principais países continentais europeus, onde os conflitos distributivos se deram, mas em ambiente democrático e no espírito do tempo, né, que cercou as sociedades europeias, realmente o pacto político-social entre as elites que perderam propriedades, classe média que perdeu emprego e os pobres que perderam suas vidas na guerra ou pela fome, permitiu que o estado de bem-estar e as políticas públicas se legitimassem. Não é um conceito datado, é um conceito que se quer fazer datado para a gente, enfim, estancar no ponto em que estamos. Enfim, a gente tem que revisitar a ideia do ciclo. A política pública não é um ciclo, é uma espiral, tá certo? A gente precisa entender contextos. Não dá para esperar que as políticas públicas maturem e produzam resultados no Brasil num país tão desigual. É desigual aqui, não é só de norte a sul, ele é desigual aqui no estado da Bahia, da capital para o interior, do centro da cidade e dos bairros de classe média para a periferia de Salvador. A realidade se reproduz nas diferentes escalas, né?
geográficas e tantas outras. Então, é importante que as avaliações, os desenhos dos programas e, naturalmente, as avaliações deem conta dessa heterogeneidade estrutural. Não é possível avaliar política pública pela média quando o país se caracteriza pelas variâncias, tá certo? Não é possível só fazer avaliação de políticas públicas, né, na perspectiva da eficiência, cobrando eficiência pelas políticas públicas quando há, né, segundo vários documentos internacionais que preconizam outros valores e outros critérios importantes, a relevância da política. Por que ela existe? Ela existe para atender e garantir um direito à alimentação, à escola, à saúde. Bem, nesse sentido, a gente, enfim, precisa realmente passar por um processo de, vamos dizer assim, de virada cognitiva, né? E no âmbito desse projeto, quer dizer, na verdade, eu já venho tentando fazer isso nos livros que eu, né, tenho lançado, esse Políticas Públicas, Valores e Evidências, no ano passado, e a reedição do livrinho verde aqui de 2016, reeditado esse ano, e vou deixar aqui com a Patrícia aqui para a biblioteca da CEI. Enfim, o fato é que a gente propõe um conjunto de instrumentos que a gente entende que são fundamentais. A gente vem trabalhando na capacitação, na oferta de cursos autoinstrucionais, IBGE, Unicamp e Universidade Federal de Goiás, para entender as políticas públicas, né, enfim, numa perspectiva neo-institucionalista, cercando os 3 Is, né, disseminando a ideia dos mapas de processo e por um modelo mais adequado a institucionalidades brasileiras, né, que é a política pública baseada em valores, informada por evidências, né, porque, enfim, se a gente não entender para onde a gente quer, quais são os valores que nos movem enquanto agentes públicos, as evidências poderão ser, né, da natureza muito mais da busca da eficiência do que da busca da relevância, da eficácia, da efetividade, da sustentabilidade dos efeitos, né, da coerência do desenho de uma política que é muito diferente de um projeto com começo, meio e fim. E deixo para vocês a ideia do projeto Inteligência Artificial e Políticas Públicas, onde a gente tem desenvolvido isso. É um projeto que vocês poderão ter mais informações nesse site. Vão ver que nós estamos desenvolvendo, já está disponível um chat, um assistente inteligente artificial Políticas Públicas. É o chat PP, que vocês podem começar a usar. Essa é a carinha dele, muito simples. Tem um repositório de 22 mil textos, né? Nós estamos fazendo também levantamentos em campo de experiências municipais, subnacionais, experiências de políticas públicas que não estão documentadas, que precisam ser documentadas para serem referenciadas ou buscadas em qualquer outro contexto, né? Certo? Então, estamos fazendo isso, estamos fazendo um projeto com a Fundação de Apoio de Pesquisa de Goiás. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa também aqui na Bahia nesse sentido. Desenvolvemos uma série de cursos que podem ser, sabe, talvez para vocês eles sejam muito básicos, mas quem sabe tem alunos ou quem sabe tem gestores municipais onde esses cursos de aprimoramento do planejamento municipal podem fazer alguma diferença. São cursos que têm normativas e têm os vários indicadores. Bom, eu então agradeço muito o interesse de vocês, a oportunidade, e depois fico aqui para a gente poder resolver alguma dúvida se aqui ainda ficou pendente. Muito obrigado.